Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Pessoal, enquanto eu falo esse nosso início aqui, por favorzinho, vai enviando esse vídeo a outras pessoas. Façamos esse trabalho evangelístico de enviar esse link. Vai lá no, no grupo do Instagram não, do WhatsApp, e manda para as pessoas que você acha que pode ser abençoado com esse conteúdo, com esse vídeo, tá bom? Por favorzinho, um minutinho para os irmãos fazerem isso e a gente já vai iniciar. Enquanto a gente não inicia, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Irmãos, coloca na televisão para você assistir. A gente prefere o YouTube porque ele é muito mais muito melhor, muito mais acessível, né? Você consegue pôr na TV com certa facilidade. Se você tem um videogame ligado lá, se é um notebook, se a sua TV é um Smart TV, você consegue ver por lá também. Fica muito melhor, tá bom? Então, Hebreus capítulo 10. A nossa palavra de hoje, irmãos, será sobre não desistirmos. Já tem uns diazinhos que a gente tem falado sobre esse assunto, que a gente tem falado que é natural que o Senhor permita, assim como fez com o Senhor Jesus, após o Senhor Jesus ser batizado, o Senhor foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então é natural que isso aconteça também conosco. Quando nós decidimos fazer a obra de Deus, cumprir o propósito que Deus tem para nós, assim como foi com Cristo, é natural que o Senhor permita que hajam testes. Tá bom? É desse jeito mesmo. Então, agora vamos ler Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35. Do 35 ao 39. Que esse texto seja vivo em nós. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não compraz a minha alma. Isso é Deus dizendo, né? Agora vem nós dizendo. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Então não abandoneis não abandonemos a nossa confiança. Oremos. Pai de amor, de infinita graça, de santidade, Pai criador dos céus e da terra, Senhor do universo, estamos diante do Senhor, Pai, em plena confiança de que o Senhor está nos direcionando, de como a Tua palavra nos diz, se o inimigo vem por um caminho, ele terá 7 para fugir de nós, para não estar diante de nós. Pai Santo, em nome de Jesus, que nós não percamos a confiança, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, firmemente servirmos ao Senhor, buscarmos, Pai, entendimento da Tua palavra, serviço na Tua casa, serviço nas nossas casas, no nosso trabalho, na escola, em todos os lugares que possamos, Pai, verdadeiramente manifestarmos os frutos do Espírito. Eu te peço em nome de Jesus. Pai, mostre-se forte nas nossas vidas, abençoa essa reunião, fala conosco, Pai. Dá, Senhor, uma injeção de ânimo nas nossas vidas, tendo, Pai, vendo os exemplos que estão na Tua palavra, e que o Senhor possa cumprir esse mesmo propósito, essa mesma ação que o Senhor teve na vida de tantos profetas, tantos heróis da fé, que o Senhor possa também ter nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Ai, licencinha. Irmãos, estamos num momento em que estamos trabalhando muito, falando muito sobre Moisés. Irmãos, eu queria, em nome de Jesus, trazer maiores detalhes com respeito ao texto que nós estamos estudando. Estudamos domingo de manhã, estudamos no domingo à noite, domingo passado à noite, e vamos estudar um pouquinho mais e vamos avançar nesse sentido, em nome de Jesus. Como diz o apóstolo Pedro, não penseis ser coisa estranha o fogo que há entre vós com o intuito de provar-vos. Então que nós não tenhamos isso como estranho. Assim como Moisés não teve, como Davi não teve, como Raabe não teve, como Abraão não teve, como Jesus Cristo não teve. Tá bom? Então vamos lá. Números capítulo 13. Em Números capítulo 13 é o momento em que Moisés manda 12 homens irem espiar a terra prometida, a terra de Canaã. Eles saíram do Egito, Deus através de Moisés os tira do Egito, e eles vão caminhando pelo deserto e chegam às portas de Canaã. Então, o Senhor fala a Moisés, envia 12 homens para que eles possam espiar a terra. Irmãos, sempre que a Bíblia fala sobre Egito, está falando da carne. Está falando do mundo, está falando do nosso velho homem, da nossa velha maneira de viver. E sempre que o Senhor fala sobre Canaã, está falando da terra prometida, ou seja, está falando da nossa vida em Cristo. Então, se você fizer uma análise de todos esses textos aqui, tendo como perspectiva o Egito o velho é o mundo, mundanismo é o mundo, e Canaã é Cristo, você terá uma visão muito clara do que de como funciona, como deve ser esse caminhar. Esse caminhar nosso de despirmos do velho homem, de nos vestirmos do novo homem. Despirmos do velho homem é tirar aquela capa, tirar todas as referências mundanas e nos vestirmos do novo homem nós nos vestimos do novo homem a gente se vestir, a gente desfrutar do caráter, da vida, da obra de Cristo e vivermos em conformidade. É isso. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui. No domingo, a gente falou um pouquinho sobre o caráter de Moisés. Irmãos, isso é o que o Senhor espera de nós, que nós tenhamos um caráter parecido. E desistir, jamais. Desistir de maneira nenhuma. Os irmãos, só cenas do próximo capítulo. Irmãos, os irmãos, o Josué e Caleb, não que eles sejam irmãos entre si, tá bom? Irmãos nossos em Cristo, em Deus. Os irmãos Josué e Caleb entraram na terra, sabe? Como velhinhos, idosos, porque aqui eles já eram adultos e o Senhor vai dizer para eles, olha, vocês vão ficar 40 anos no deserto. E a turma que tem mais de 20 anos, todos morrerão no deserto. Todos que murmuraram. Então eles ficam velhinhos. E quando eles atravessam o rio e chegam em Canaã, Caleb é um dos que diz assim, me dê o monte mais alto para conquistar. Sabe, irmãos? Desistir de maneira nenhuma. Sabe? Vamos lá. Números capítulo 13, a partir do verso 16. Nós vamos ler do 16 ao 20. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, chamou Moisés Josué.
Josué, irmãos, é o mesmo nome Jesus. Legal, né? É o mesmo nome Jesus. Yeshua enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra e disse: Subi ao Neguebe e penetrai as montanhas. Percebamos, irmãos, que entrarmos nessa terra não é uma coisa simples, nós precisamos de esforço. Essa terra para nós é Cristo. Vivermos essa bênção, essa glória que é servirmos a Deus. Continuando. Penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita. Se é forte ou fraco, poucos ou muitos. Verso 19. E qual é a terra em que se habita? Se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita? Se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Tem uma versão que diz: esforçai-vos e tragam o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então, irmãos, que terra é essa? Para que nós possamos desfrutar de Cristo, a terra a ser conquistada é o nosso coração. O que é o nosso coração? O nosso coração é o centro decisório do nosso ser. É o centro decisório do nosso ser. Ou seja, habitam em nossos corações, no nosso coração, mente, vontade, emoção e consciência. Esse é o centro decisório do nosso ser. Perfeito. Quando nós olhamos para esse centro decisório do nosso ser, nós olhamos e pensamos: nossa, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantos defeitos, as minhas vontades, elas são tão tortas, eu tenho vontade de fazer tantas coisas tortas. Os meus sentimentos, eles são tão tortos. Os sentimentos que eu tenho com respeito até aos meus parentes, aos meus amigos, sentimentos de inveja, sentimentos de facção. A minha mente, ela é um campo de batalha onde se estruturam batalhas tão ferrenhas de tanta coisa. Eu quero ficar rico, eu quero ser muito bonito, eu acho que eu não sou bom bastante. Tudo isso fica povoando a minha mente. Irmãos, o que há nessa... Aqui está dizendo que é o fruto de... Era tempo das uvas. Eles vão nessa terra e pegam um cacho de uvas que precisa ser carregado por 2 homens. E pega também figos e romãs. Então, o fruto, irmãos, da conquista dessa terra é maravilhoso. O fruto da conquista dessa terra é maravilhoso. Mas, como nós acabamos de ver, não é uma coisa fácil de chegar. Vamos continuar entendendo um pouco sobre isso? Vamos ler os versos 26 a 32. Então o pessoal vai, espia a terra e voltam. Quando eles voltam, eles dizem o seguinte: caminharam e vieram a Moisés. Verso 26, tá? 13 e 26. A Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Então eles mostraram o fruto da terra. Romãs, uvas. Verso 28.
O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Verso 31. Porém, os homens que com ele haviam subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Irmãos, onde é que está a nossa desistência? A nossa desistência, como dizia Martim Lutero, o maior inimigo que eu tenho não é o diabo. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Eu preciso vencer a mim mesmo. Então, irmãos, esse vencer a si mesmo caracteriza caracteriza nós conseguirmos viver a vida de Cristo. Sair do Egito, sair do molde egípcio de vida e passarmos a viver no molde da Canaã. Viver em Cristo, viver como Deus manda, nas nossas mentes, vontades, emoções, sentimentos, é poderoso, é lindo. Você consegue mostrar desses frutos às pessoas? Consegue. Mas não é fácil de se conquistar isso. E é necessário uma luta constante. Os irmãos poderão perceber aqui, os irmãos verão que a promessa foi feita a Abraão. E essa promessa só é cumprida lá para Davi. Então passaram séculos de luta para que eles conseguissem estabelecer o Estado de Israel, Jerusalém, sabe? Então foram séculos de luta para que eles estivessem na terra que o Senhor os deu em Abraão. Lembra? Sai da tua terra, da tua parentela, lembra disso? Deus fala isso a Abraão. A Abrão. Irmãos, então é isso. O que eu quero dizer para os irmãos aqui? Muitos de nós seremos tentados a retrocedermos, a andarmos para trás. Sabe? Nossa, mas é muito difícil. Deus mandou que eu tivesse um relacionamento bom com os meus pais. Sabe, mas eu não aceito. A minha vontade não é essa, o meu desejo não é esse. Deus me mandou que eu congregasse. Ah, mas a minha vontade, o meu desejo não é esse. Ah, eu vou lá, o irmão, eu vou lá, a irmã. Percebe que são gigantes. E aí, o que os irmãos mais verão aí na internet, e pode acontecer com os irmãos, e nós estamos orando para que isso não aconteça, para que isso não nos afete, é olhar para trás e desistir. É falar, não dá. Não dá para eu continuar ajudando, não dá para eu servir no louvor, não dá para eu mexer com as crianças, não dá porque tá certo que é muito lindo, tá certo que o fruto é maravilhoso, mas é muito difícil. Irmãos, quem foi que fez a promessa a Abraão? Deus fez a promessa a Abraão. Quem foi que tirou o povo do Egito com mão forte? Deus. Logo aqui à frente, o Senhor vai dizer, aqueles que tiverem acima de 20 anos que murmuraram, todos morrerão no deserto. E eu meterei, eu colocarei, a palavra é essa, eu meterei o meu povo na Canaã. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, que nós
fiquemos em Deus, que nós creiamos, mesmo que hajam algumas dificuldades, que nós não retrocedamos, porque isso vai acontecer e tem acontecido. Percebe? É muito difícil e você verá pessoas aqui. Qual é o primeiro ponto aqui? Aqui as pessoas se posicionam primeiro os 10, ficam 10 contra 2. Não vamos mexer com isso não, é muito difícil, não vamos, essa terra não dá. Irmãos, dá, vamos, em nome de Jesus, sabe? Vamos. Vamos ter os nossos casamentos restaurados, relacionamento com pais restaurado, finança restaurada, sabe? Esse é o fruto de nós lutarmos e termos o centro decisório do nosso ser na Canaã e não no Egito. Com os moldes de Canaã e não nos moldes do Egito. Dá. Vou falar igual o Josué aqui. Eia, povo de Deus, vamos. Licença. Então os 10 ficam contra. Os irmãos verão, no capítulo 14, dos versos 8 a 10, olha o que acontece. Dos versos 8 a 10. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Sabe, irmãos, eu digo isso para os irmãos, não temamos. Como eu disse no domingo, irmãos, o cristianismo está precisando de pessoas que se posicionem verdadeiramente do lado de Deus, com firmeza, com fé, com coragem. Sabe, em detrimento de tudo que tem aí pelo mundo afora. Ah, mas a economia é difícil. Ah, mas tal coisa é difícil. Mas meu marido, minha esposa, meu filho... Irmãos, continuemos, em nome de Jesus. E absorvamos esse caráter de Moisés. Que isso possa formar em nós isso. Formar o caráter do seu filho em nós. Verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Irmãos, toda a congregação ficou contra. Talvez toda a sua família ficará contra você. Mas agora você fica só me chamando para fazer essa reunião na terceira semana de cada mês. Só fica me chamando. Tudo para você agora é ficar pedindo ajuda para poder mandar para o pessoal, mandar lá para o sul, mandar para o Metamorfose. Todo dia você está pedindo coisa aqui. Irmãos, continuemos. Não esmoreçamos em nome de Jesus, ainda que se coloquem contra nós. Tiago capítulo 3, dos versos 1 a 6, vai falar de algumas características que pessoas podem ter com respeito aos irmãos. E se os irmãos têm com respeito a outras pessoas, ore a Deus para que o Senhor limpe a cada um de vocês, limpe a cada um de nós. 2 Timóteo. Irmãos, isso aqui é muitíssimo sério, muitíssimo sério. A gente está vivendo isso, a gente está vendo isso acontecendo de maneira muito ampla. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém,
Eu vou ler todas as características e vou dar alguma ênfase em pelo menos duas que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, sem amor para com os bons ou inimigos do bem. Esse é um dos pontos. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E o segundo ponto é esse: tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Irmãos, nós acabamos de ver aqui os dois pontos que eu gostaria de ressaltar, são esses. Sem amor para com os bons. Os irmãos verão, na vida de Moisés, na vida de Cristo, isso aconteceu o tempo inteiro. Quando tem uma pessoa boa, quando tem uma pessoa que está, que vê a terra e fala, eu vou conquistar, eu vou para cima, eu vou, e passa um ano, passa dois, passa três, aquela pessoa ela começa a despontar, ela começa a despontar, porque aquele que dá fruto, o pai limpa para dar mais fruto. O que significa limpar para dar mais fruto? Irmãos, muitas vezes é podar, tirar partes, arrancar partes da planta, entende? Para que a planta possa dar fruto. Então vai havendo um destoar. Então essa pessoa aqui que dá ouvido, que está servindo a Deus, que está buscando verdadeiramente, essa pessoa se torna uma pessoa melhor, se torna uma pessoa boa ou melhor do que o outro. Então esse aqui passa a não amar a esse, passa a não gostar. O relacionamento desse aqui passa a ser melhor com os irmãos, passa a ser melhor com os filhos, passa a ser melhor com a sogra, com o sogro. A vida financeira dele começa a melhorar, ele começa a não dever, talvez ele não ganha muito, mas ele não fica devendo os outros, ele tem uma vida comedida, tranquila, sabe? Ele se torna bom. E o que está aqui começa a desmerecer quem está aqui em cima. Irmãos, isso é pessoas que não têm amor para com os bons, que se tornam inimigos do bem. Irmãos, quando nós vemos aqui o contraste, olha, os frutos do Espírito, em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, e nós vemos esses frutos aqui, frutos da corrupção mundana. Frutos do Espírito versus frutos da corrupção mundana. Os irmãos verão esses frutos da corrupção mundana fortemente nesse povo contra Moisés. E os irmãos verão fortemente os frutos do Espírito na vida de Moisés. Sabe, irmãos, então em nome de Jesus, é isso mesmo. Sabe, não se impressione se o mundo vos odeia. Não se impressione com isso. Não nos impressionemos com isso. Até o correto é que isso aconteça. O correto é isso. Que o mundo nos odeie, que o diabo nos persiga, isso é o correto. E o outro ponto é, aqui, irmãos, fala de irmãos, aqui é muito sério, por quê? Tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. Vou dar um exemplo para poder facilitar. Eu chego, né? Eu chego aqui com meu anel escrito, tudo por Jesus. Aí eu chego e falo a paz do Senhor. Eu chego e faço uma oração em línguas e faço um movimento e falo um versículo, dois, três. Percebe que toda a minha aparência é uma aparência de piedade. O que é ser piedoso? É um conjunto de coisas muito grande, mas que estão vinculadas ao próprio Deus, às virtudes. Tanto virtudes teologais quanto virtudes cardeais, eu acho que é isso. Então isso é uma pessoa piedosa.
Aí tem gente com aparência de piedade, mas nega-lhe a eficácia. Então Deus diz assim, olha a aparência. Deus diz assim, se o teu inimigo te persegue, faça o bem a ele, ore por ele, e se o seu inimigo tiver fome, dê a ele o de comer, dê a ele o de beber, porque assim você estará amontoando brasas sobre a cabeça do seu inimigo. Perfeito. Eu sei o texto. Mas quando um inimigo, ou quando meu tio, minha sogra, minha avó, nem é meu inimigo, não, se aproxima de mim, eu já não tenho. E isso para mim não funciona. Sabe? O que eu estou fazendo? Eu tenho uma aparência de piedade, eu vou na congregação, eu assisto a live terça-feira, eu levo detergente na congregação, levo tal, para poder fazer doação. Mas e quando a Bíblia diz, abençoai, não amaldiçoeis, abençoai aqueles que vos perseguem. E aí? Isso é muito sério. Precisamos ser cuidadosos, tanto para lidarmos com essas pessoas, que a Bíblia está dizendo, afaste-se delas, quanto se no nosso coração, se o nosso coração é dessa maneira. Se o nosso coração for dessa maneira, estaremos correndo sérios riscos de não sermos cristãos. Simples assim. Eu gostaria de ler, só ler agora e a gente termina. João capítulo 6. E a gente vai ler um bocadinho agora, uns 2 minutos talvez. João capítulo 6. Estou lá em Jeremias já. Que é isso? Irmãos, observe isso na vida de Cristo, como foi na vida do Senhor Jesus, que é o nosso padrão maior, que é a nossa grande referência. Vamos ler do 6 a partir do verso 56. Jesus está fazendo um discurso, tá bom? E o discurso é esse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão do céu. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele está falando dele mesmo. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Olha o que aconteceu no verso 60. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Tá bom, até aqui. Vamos para o 7. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Irmãos, a Bíblia não faz confusão entre multidão, servo, discípulo, gentio, entende? Aqui não era a multidão que estava andando com Jesus, eram os seus discípulos. Discípulos o abandonaram. Continuando. Verso 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós ir também? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Beleza, então os 12 permanecem, mas vários discípulos debandam. Capítulo 7.
Passadas essas coisas, Jesus estava na Galiléia. Vamos pegar do verso 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Irmãos, aqui o que estava acontecendo era uma festa. Então, Jesus fazia as coisas e os irmãos de Jesus olhando, né? Falava, mas você faz isso escondido? Faça as coisas abertamente, faça para fora, faça a luz para que todos vejam você. E por que que eles falavam isso para Jesus? Os irmãos de sangue de Jesus, filho de Maria e de José? Por que que eles falavam isso? Olha, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Sabe, irmãos, que nós, em nome de Jesus, que nós tenhamos como referência esse povo, Davi, Moisés, os heróis da fé, o Senhor Jesus, sabe, em detrimento de multidão, em detrimento de discípulo, em detrimento de irmão de sangue, né? Que não criam nele, ele permanece e continue, continue, continue. E hoje é o nome sobre todo nome, qual todo nome irá se prostrar e dizer: Jesus é o Senhor. Sabe, irmãos, que nós continuemos, e para trás nem para pegar impulso. Em nome de Jesus, não retrocedamos. Se estamos em pecado, saiamos desse pecado. Se temos algum litígio, alguma coisinha com alguém, perdoemos e prossigamos. Como o apóstolo Paulo nos diz, irmãos, medita nisso. Desculpa porque eu estou passando muito do horário. Como o apóstolo Paulo nos disse, se é que eu perdoei o meu irmão, eu o fiz diante de Deus, para que eu não continue sendo vencido pelo diabo. Sabe, irmãos, se você não tem perdão, se você tem coisas com seus irmãos, sabe, perdoe, busque perdão, busque atrás, busque limpar o seu coração. Se essa pessoa nunca te pediu perdão, nunca não mostrou a intenção de ser perdoado por você, busque que o Senhor limpe o seu coração. Busquemos isso. Ou continuaremos sendo vencidos por Satanás. Em nome de Jesus, não acontecerá conosco. Em nome de Jesus. Pai, somos totalmente dependentes do Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos irmãos essa noite. Que essa palavra possa tocar fundo, falar fundo no coração de cada um. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, reina sobre nós, mostre-se forte nas nossas vidas. Eu te peço para a honra e glória do teu nome, que o Senhor quebre, Senhor, toda a fortaleza da alma, tudo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, e que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Amém. Muito obrigado, Jesus abençoe. Até domingo de manhã com mais contação de história de Moisés e depois mais Moisés e à noite reunião de ceia. Abraço, com Deus.